Muito bom dia para vocês que estão aqui nos assistindo agora. Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para vocês que vão nos assistir depois. E hoje a gente fecha um período que é o período da filosofia antiga. A gente teve os pré-socráticos, a gente teve Platão e Aristóteles, a gente teve a questão de Sócrates como pano de fundo de estudo, e agora a filosofia helenística fechando essa filosofia antiga para depois a gente começar na filosofia medieval. E a ideia, a filosofia helenista, ela já está no final da filosofia antiga, meio que fazendo essa transição entre a filosofia antiga e a filosofia medieval. E é muito interessante por causa das escolas, como o contexto muda muito e a maneira como a filosofia se adequa àquela realidade é muito interessante e traz muitas novidades para a gente poder pensar e para a gente poder refletir acerca disso tudo. O que vocês acham sobre as escolas filosóficas? Tem alguma escola filosófica que vocês que chamam mais a atenção de vocês, assim, de maneira particular? A pergunta do desafio da semana foi qual a sua escola favorita, ou se fosse para você escolher uma escola, Danilo, qual que você escolheria, qual que te chama mais atenção, ou qual característica assim você ressalta para você? O Danilo está falando aqui no chat que ele tinha anotado sobre o estoicismo na escola helenística, porém não seria uma que eu participaria, mas é uma das que me chama a atenção. E dá para a gente aprender com todas, né? E é interessante a gente ver os períodos da filosofia e a gente poder tirar lições e poder tirar aprendizados e para viver a nossa época e a nossa realidade com os nossos desafios que são próprios dos nossos dias. Eu acho assim, muito interessante a forma com que eles foram colocando seus pensamentos da forma que as cidades foram mudando, né? Porque meio que teve aquela coisa de que os gregos passaram muito por meio que tirar a sua independência, né? Porque eram cidades-estados. E aí, com o tempo, com as expansões dos impérios e tudo mais, eles foram perdendo essa autonomia. E aí as escolas foram mudando conforme cada época, cada governo e cada coisa que acontecia em suas cidades. E aí eu gosto muito da escola do cinismo e também curto muito a escola eclética, se não me engano, é assim que fala. Que eles meio que ponderavam bastante. Né? Eles pegavam um pensamento de um pensamento de outro, um pensamento de outro, e aí iam ponderando até chegar em um pensamento em comum que eles acreditavam que fosse a verdade. Então mostra muito disso da filosofia, de você ponderar os pensamentos, analisar os argumentos, analisar a lógica por trás daquela filosofia, para, enfim, você escolher qual lugar que você vai. Como a filosofia teve que se adaptar a uma condição que era muito diferente do contexto pelo qual ela se iniciou, como ela busca questionar e busca soluções, e busca dar resposta, e busca sobre refletir a realidade para poder pensar, né, possibilidades e alternativas, acaba ficando como uma lição para a gente nos dias que a gente vive, né, por causa dessa diversidade que a gente vive e, ao mesmo tempo, os desafios dos nossos dias. O que vocês acham das escolas filosóficas? Tem alguma que chama mais a atenção de vocês? O epicurismo, Rony? É interessante também o epicurismo. E alguns fatores comuns, porque embora tenham diferenças, eles têm alguns fatores comuns entre eles. E é muito interessante a gente ver um fator comum desencadeando perspectivas diferentes. É bem interessante, assim. Acho que é muito interessante também a forma com que o estoicismo voltou nesses dias pós-pandemia, né? Onde teve muita desesperança, muita coisa, e o estoicismo meio que voltou com força para poder trazer essa visão diferente para as pessoas. É meio que uma situação inóspita novamente acontece e
você não consegue meio que segurança no exterior, então você tem que buscar algo interno, né? Os princípios e valores deles acabam sendo meio que transversais e passando por todas as escolas. Assim. Eu vou pôr a apresentação e a gente vai estar conversando. Hoje a gente vai estar falando sobre a filosofia helenística, nesse período helenístico, e a gente vai começar conversando um pouco sobre esse contexto da época. O que seria esse período helenístico? O período helenístico, ele está diretamente ligado, ou faz menção direta, à difusão da cultura grega no Oriente. E ele vai ser marcado por dois períodos, que é o período do Império da Macedônia e o período do Império Romano, que já é na parte mais final do período helenístico, quando Roma se torna o Império Romano, e depois como que fecha isso. A gente vai estar vendo no decorrer da nossa conversa. E o que significa helênico, né? Helênico é uma expressão grega que diz respeito ou que é relativo à Grécia, ou de origem grega. E a filosofia helenística, ela, como eu já falei, né, ela está ligada ao Império Macedônico, a expansão do Império Macedônico, e havia uma ligação cultural da Grécia, uma influência da Grécia muito forte na Macedônia. E aí a filosofia grega era muito presente na Macedônia. E quando a Macedônia se torna um Império Macedônico, inclusive dominando a Grécia, e nessa expansão da Macedônia para o Oriente, começa a levar a filosofia grega nessa inter-relação com as culturas por onde o Império Macedônico ia chegando. Lembrando que o ápice, né, do Império Macedônico é com Alexandre o Grande, e Aristóteles foi mentor de Alexandre o Grande. Então isso é muito interessante. Esse período de 326 a.C. a 146 a.C., está muito em foco essa questão do Império Macedônico, né? E influenciando a filosofia helenística presente. Qual que é o foco, né, da filosofia helenística? É uma filosofia prática que busca falar sobre o como agir e o como reagir. E a ênfase deles, ou foco, seria no viver melhor, né? Ter uma vida melhor. Vamos lembrar que a Grécia, como até já foi falado pela Emily, eram cidades-estados, né, onde as pessoas tinham autonomia, o cidadão tinha autonomia, tinha liberdade, né, ele regia a vida da polis, da cidade. E agora as cidades-estados perdem a sua autonomia e a sua independência. O grego, ele já não pode mais falar ele já não pode decidir questões políticas relacionadas à sua cidade, o seu estado, né, a sua vida social. E ele vai voltar muito isso para essa questão particular e do campo privado, que é o campo que ele vai ter acesso. Nesse sentido, a filosofia helenística ela vai estar voltada muito para a conduta e para a ação humana. E esse vai ser um ponto comum entre todas as escolas helenísticas. A maneira de agir e reagir está muito ligada à conduta e ação. E isso vai ser mediado em boa medida por questões éticas. A gente vê que Aristóteles fala muito sobre ética e Platão e Sócrates já vinha falando sobre isso. E a gente vai ver e a ética está muito ligado ao mesmo tempo que são princípios gerais que diz respeito ao ser humano, ela é muito internalizada no sujeito para a sua ação no mundo. E isso vai ser muito explorado na filosofia helenística. Como que era antes e como que ficou depois que a filosofia helenística
começou a atuar nesse momento histórico. Antes, a filosofia era muito baseada em conceitos e fundamentos. Lembra lá dos pré-socráticos com Arqué, depois Sócrates questionando e buscando ver qual era o conceito e se esse conceito tinha relação com a maneira como a pessoa estava vivendo, e aí Platão começa a trabalhar os conceitos, né, e começa a vir a questão da ideia, e Aristóteles começa a sistematizar o conhecimento e fala-se muito sobre origem, sobre ordem, sobre o que é a realidade. Na filosofia helenística, o foco vai estar muito no indivíduo, na ação, no bem viver, e ação e reação, e na boa vida. Vai lembrar um pouco, porque como vai olhar muito a questão da conduta, e lembra que Sócrates questionava muito a questão do que as pessoas diziam que acreditava, dos princípios e valores que as pessoas diziam que tinham e a ação delas efetiva na realidade. Então, isso vai voltar com uma força muito grande na filosofia helenística, baseado como um princípio interno para que o homem possa encontrar satisfação. Ô, professor. Oi? Posso só fazer um comentário? Com certeza. É muito louco isso da mudança que eles têm, de uma mudança de ordem, justiça, conceitos, para uma mudança de boa vida, como viver bem e tudo mais, meio que se distanciando da política, né? Se eu não me engano, é no livro de Real Serre que fala justamente sobre a forma com que eles foram despolitizados. Eles não tinham mais o direito de decidir sobre a própria política, sobre as próprias decisões da cidade, sobre educação. Eles não tinham mais o direito de decidir isso. Então, o que restava era meio que buscar uma filosofia sobre como viver bem, né? Sim. É porque era muito constitutivo do grego antigo essa questão da política, porque a política tinha um aspecto que dizia respeito à própria vida em sociedade, e as pessoas não se viam como uma parte isolada do todo. E é por isso que a política buscava compreender e trabalhar esse todo para que ele fosse bem integrado. O coletivo sendo valorizado, cada indivíduo ia ser valorizado. Mais ou menos assim que eles trabalhavam. Quando eles são privados disso, aí eles têm que começar a trabalhar a questão individual como meio para que esse todo pudesse ter. Talvez a gente poderia pensar sobre essa questão assim de um oxigênio ou de uma saúde mental para eles conseguirem passar por aquele momento tão difícil onde eles estavam sendo privados de coisas para eles que eram muito importantes. Nesse sentido, eles vão focar o quê? No interior e no modo de vida. Dentro do campo em que eles ainda tinham liberdade, porque o império podia dominar sobre eles externamente, mas eles começavam a olhar a liberdade interior que eles tinham e no campo de ação, o que eles poderiam decidir e escolher. E quando eu penso sobre isso, eu lembro muito de um livro que eu li do Viktor Frankl. Ele teve no campo de concentração e ele foi privado da liberdade dele, né? E aí ele falava que ele precisava trabalhar a mente dele e ver o que a liberdade interna dele precisava ser muito bem trabalhada para que ele não enlouquecesse naquele lugar onde as pessoas estavam querendo externamente subjugar ele, não só externamente, mas internamente, né? Querer oprimir ele internamente. E assim, ele viu muitos amigos e
e companheiros perdendo a esperança, né? Perdendo essa vida interior, essa vida interna. E aí ele trabalha muito isso no livro. E aqui, embora seja numa medida menor, mas a gente vê o grego buscando fazer isso. Nesse sentido, as escolas helenísticas elas vão ter alguns pontos em comuns, que é essa busca da felicidade, né, que é a eudaimonia, a paz de espírito, né, aquela tranquilidade, que é a ataraxia, e isso vai estar ligado a duas características muito importantes, que é o modo de vida, a maneira como a pessoa vive, age e reage na realidade, e como isso como reflexo de um interior da pessoa, de uma predisposição interior para a qual habilita a pessoa a não ser escrava de uma realidade hostil que esteja para fora dela, sabe? E nesse sentido, né, muda o debate filosófico, porque antes falava-se muito do cidadão, agora vai estar falando do indivíduo, porque o cidadão meio que agora não existe, né? Foi tirado os direitos do cidadão, sobrou o indivíduo. Antes era cidade-estado, agora é como se fosse uma colônia, né, do Império da Macedônia. E antes a discussão, a base era política, porque perfazia tudo que diz respeito à vida das pessoas, né, e à sociedade de modo geral. E agora eles não têm, é sem decisão política. Por isso que o aspecto social, ele fica tão restrito que o que precisa ser trabalhado é o privado. E esse privado é trabalhado numa perspectiva que busque fazer com que, mesmo que indiretamente, o coletivo consiga passar por aquela fase. Então, assim, o privado é meio que um meio para salvar a população daquele lugar. Então, assim, acaba que há uma perspectiva que busca abranger o todo, ainda que de uma maneira bem restrita e limitada. E aí vai ser, de certa forma, dividido em duas fases, né? O período helenístico, que é o Império Macedônico, e o Império Romano. Não vai até o final do Império Romano. Há uma parte do período romano em que vai ser proibido a questão da cultura grega e vai ser só a cultura cristã que vai poder ser oficialmente divulgada, né, e expressada. Uma das palavras que vai ser muito forte para todas as escolas é autarquia. Autarquia fala de autossuficiência e autodomínio, que está ligado à questão do controle e do poder. Lembrando que eles tinham perdido, em boa medida, o controle externo. Eles não controlavam aquela situação, né? A situação de estarem sendo dominados por um outro povo. E eles não tinham, em boa medida, poder externo para lidar com aquela situação. É por isso que a autarquia está falando muito sobre essa questão. Seria meio que lembrar quem você é e que você é maior do que aquela situação. Lembra de Heráclito, que ele falava do devir, né? Que tudo era passageiro? Então, assim, e ao mesmo tempo Parmênides, que falava do ser, falava que aquilo que é passageiro é uma ilusão, mas o ser permanece. Então, para o grego, essa ideia de coisas passageiras e daquilo que permanece era muito forte para eles. E é por isso que a autarquia começou a ser muito valorizada nessa época, para que eles lembrassem da autossuficiência e do autodomínio. O momento era difícil, mas havia algo neles suficiente para que eles pudessem aprender e crescer diante daquela situação. E isso ia depender do conhecimento de quem eles eram. Eles buscavam muito conhecer, olhar para o todo, né? Eles se viam como parte da natureza e, de certa forma, continuam se vendo aqui. Mas agora, a ação deles no mundo
eles precisam potencializar aquilo que é interno para que a ação deles no mundo possa ser mais favorável, para que a vida, para que eles não sejam, é como se fosse assim, esse tempo vai passar, mas eu preciso aguentar vivo até esse tempo passar. Eu preciso ver o que eu posso conseguir de felicidade, de bem-estar para passar por isso. É por isso que a gente vai ver em algumas escolas assim a questão da indiferença, a questão de como lidar com prazer e com dor de uma maneira muito forte. Porque para o grego, a questão do pensamento, da ideia e da reflexão era muito forte. E usar essa questão da reflexão e da ideia para passar por esse momento da melhor maneira possível era uma atividade filosófica. E nesse sentido, ele vai falar muito de eudaimonia e ataraxia. Eudaimonia, a ideia que é muito traduzido como felicidade, e ataraxia, essa questão da imperturbabilidade, né? Lembrando que o ambiente externo era de insegurança, de confusão, de instabilidade, de privação de liberdade, mas aí tinha um ambiente interno e a questão do que o grego podia fazer. E aí era cuidar do interior, de dentro para fora, o autocontrole e o domínio próprio. Isso teria boa medida naquilo que ele poderia usufruir quando se pensa em eudaimonia e ataraxia. E se a gente for olhar, nos nossos dias continua sendo assim. Vai ter coisa externa, a gente vai ter que lidar com questões externas e com questões internas. E a gente precisa, não é que precisa, mas é porque é sinônimo de sabedoria eu buscar lidar da melhor maneira possível com questões tanto internas como externas. E o desafio é o mesmo. Assim como foi para os gregos, assim como foi no livro, né, do Viktor Frankl, embora os desafios mudem, né, a questão do tamanho do desafio muda, mas a questão dos princípios que estão por trás disso são muito parecidos. Assim. Nesse sentido, começa a ter uma mudança de visão de realidade e de mundo, inclusive para os gregos, porque lembra que para os gregos havia uma diferença muito grande entre quem era grego e quem não era grego, que era chamado de bárbaros. Agora, como a questão está sendo muito mais olhada para o indivíduo, e o indivíduo ter essa liberdade de escolha para agir e reagir da maneira que ele quiser, e de certa forma como se fosse para ser quem ele quiser, o poder de liberdade de escolha dele, é por isso que começa, gregos e bárbaros, essa diferença começa a ser amenizada. Porque antes era muito focado na questão social e na questão da região, né? Se você era daquela cidade, se você tinha nascido naquela cidade, esse tipo de coisa. Agora está muito mais voltado no indivíduo, e como o império está dominando tudo e as cidades meio que perderam, em grande parte, a sua independência, a sua autonomia e, de certa forma, a sua identidade, a ideia cosmopolita, né, de um mundo mais universal, mais abrangente, né, como se fosse o planeta Terra é a minha casa e eu vivo aqui, né? E a característica do ser humano é um animal racional. E aí essa ideia de igualdade começa a crescer nesse sentido. E aí na filosofia helenística fica muito forte essas duas palavras, a autarquia e a apatia. A gente já falou um pouco sobre autarquia, mas a gente não tinha falado sobre apatia ainda. E a autarquia fala de autocontrole, essa questão do domínio próprio. A patos é uma palavra
grega que vai falar, que está muito ligada à questão de afetação, de você ser afetado por algo. Apatia vai esse A da ideia de negação. Por isso é você meio que ter uma atitude de indiferença em relação a algo. Talvez para conseguir passar melhor por aquela situação, algo relacionado a isso. Então, seria eu lidar melhor com algo que diretamente está ligado a mim, mas que é porque patos também pode estar ligado tanto à paixão como à doença. E se eu não saber lidar com a paixão, eu posso, né, ser destruído por ela. E se eu não souber lidar da maneira certa com uma enfermidade, com uma doença, eu também posso ser sucumbido por ela. E é por isso que diz isso daqui, né? Eu me resguardar para que eu seja o mínimo possível afetado por aquela situação hostil. Nesse sentido, lembra que tinha uma ênfase muito grande em duas cidades gregas, que eram Atenas e Esparta. E agora, outras cidades começam a ter um renome muito grande. E eu queria citar aqui duas que são muito importantes nesse sentido. Na época da Macedônia, a questão de Alexandria, onde vai falar muito da Biblioteca de Alexandria, né, do Museu de Alexandria, e a questão de Roma, como sede do Império Romano. Então, assim, as cidades que começam a se destacar para além de Atenas e Esparta. Isso começa a dar esse movimento mais cosmopolita que a gente estava falando, sabe? Já tinha um pouco disso, porque a Grécia era uma cidade que usava muito comércio, muito essas coisas. Mas como a decisão política dos cidadãos estava muito ligado à cidade, né, a circunscrição bem limitada, agora essa ideia começa a se abranger muito mais. 4 palavras-chave que é importante para a gente conhecer esse período helenístico, e a gente já falou sobre elas, mas só para dar ênfase, que é a questão de eudaimonia. Para o grego isso já era muito forte antes do período helenístico. Ele queria a felicidade, ele queria o bem-estar. A própria ideia de virtude fala sobre isso, né? De eu ser quem eu posso ser na sua melhor maneira, na sua melhor versão, na sua potencialidade. A ataraxia, nessa questão de estar em paz de espírito, e aí a gente vem para essa questão de autarquia e apatia que a gente já falou. Autarquia fala de comandar a si mesmo, que é aquela ideia de autocontrole e de domínio próprio. E apatia, que a gente também já falou, que é a ausência de patos, que seria sofrimento, paixão, você buscar se tornar o máximo possível indiferente àquilo que está te afetando de uma maneira que possa te prejudicar. E aí a gente vai falar sobre essa escola que é o ceticismo, né? Os céticos. A sua referência é o Pirro de Elis. Ele é considerado o fundador do ceticismo. E o ceticismo, ele começa a questionar muito as coisas. O grego já fazia isso, mas ele falava muito sobre essa questão de dúvida. Não tem como eu saber uma verdade, eu chegar a uma verdade de modo absoluto. Tudo é duvidoso, tudo é questionável. E ele falava para as pessoas abandonarem as suas convicções. E meio que aceitar isso, meio que para evitar frustração e meio como uma maneira de a diversidade das coisas. E é como se ele falasse assim, pessoas pensam diferentes, a verdade pode ser vista de maneira diferente e nem aquilo que é considerado como verdade se sabe direito se aquilo realmente é verdade.
Nesse sentido, o ceticismo fala muito sobre a suspensão dos juízos e aceitar a diversidade de ideias. E ele fala isso, né, que não há certezas nessa vida, e que a verdade absoluta é inalcançável com base em quem o ser humano é. E de onde que o Pirro de Elis meio que tira essas ideias e qual a influência que está sobre ele? Aí a gente vai ver que ele participou da expedição de Alexandre o Grande ao Oriente. E ele teve contato com os gimnosofistas na Índia, que eram como se fossem os filósofos daquela região. E lá ele teve uma influência muito grande sobre essa questão de renunciar à verdade e de observar como as coisas são vãs, como tudo é passageiro, sabe? Assim, a banalidade das coisas. E aí isso é uma influência muito grande para esse movimento, para essa escola cética. E por isso o ceticismo trabalha muito com indiferença e com aceitação. Aceitação da situação, tipo assim, vamos pensar no que o grego estava vivendo, né? Sendo dominado por um outro povo. Ser indiferente àquilo, você vai sofrer menos, e aceitar aquela realidade como um acontecimento do momento. E fica em suspense em relação à questão de falso e verdadeiro. E para o grego, estava muito forte essa ideia de cosmos, de mundo organizado, né? de princípios, de valores, de ordem das coisas, né? de significado, de causa. Então, assim, você buscar aprender e tirar o melhor daquela situação. E por isso, se eu nego algo, é meio que eu me fecho para poder aprender e crescer com aquela situação. E essa talvez seja uma das grandes vantagens do ceticismo, né? Essa questão que vem sendo trabalhada, que foi trabalhada, a questão da aceitação e da indiferença. E o ceticismo teve muita influência em David Hume, que é um filósofo empírico, que vai vir bem mais tarde, e também do Michel Montaigne, que a gente vai falar sobre eles em outras oportunidades mais para frente. Agora vamos falar sobre o estoicismo. O estoicismo, o fundador dele, né, e a principal figura é o Zenão de Sício, e ele é da ilha de Chipre. E eles se reuniam muito nos pórticos, que também é chamado de estoa. Aí de estoa vem o nome deles, que é estoicismo, que diz respeito ao lugar onde eles se reuniam, se encontravam, conversavam, refletiam. E o estoicismo vai falar muito dessa imperturbabilidade, e por isso tinha que aceitar o destino e dominar as paixões. Lembra que lá no ceticismo falava muito sobre essa questão de indiferença e de aceitação? Vai ter uma característica próxima no estoicismo também, é um fator comum entre eles. Aceitar o seu destino, porque tem coisas que você não pode mudar. E, ao mesmo tempo, tem coisas que você vai poder, e por isso ele fala do domínio das paixões, né? A razão equilibrando os sentimentos e as emoções, para que você possa ter tranquilidade. Porque se o ambiente era opressor, isso poderia, nos dias de hoje, tem muito nos nossos dias essa questão de ansiedade, né? Ansiedade e um estado depressivo. Alguns falam que o mal do século é a depressão. E isso fala muito de uma influência do externo
sobre o interno, embora há questões físicas e biológicas também, mas tem essa questão da influência do externo. E o estoicismo, imagina, numa situação onde está sendo travado guerras e está sendo lidado com dominação, né, de dominados e subjugados, de quem domina e de quem subjuga. E aí, trabalhar essa questão de você aceitar o destino, no sentido de ser a realidade daquele momento, pela qual você vai ter que passar e enfrentar, e dominar essas paixões, que está ligado a sentimentos, que está ligado a anseios, a temores, a medos, a perigos que você tem que enfrentar, era indispensável para o grego conseguir ser forte o suficiente para tentar não só passar por aquilo, mas passar por aquilo tirando as lições que aquilo estava, de certa forma, oferecendo para ele. Porque para o grego tinha muito isso, né? Não é só eu passar por algo, não é só eu entre aspas, viver uma dada realidade, mas é eu buscar aprender, eu adquirir conhecimento, lição e aprendizado em relação àquilo que eu estou vivendo. E a gente vai ver isso caminhando no decorrer da história da filosofia. A gente vê os pré-socráticos, né, buscando aprender com aquela situação e buscando querer entender qual era o arqué, o fundamento, o princípio que rege o universo, né? E eles analisando o cosmos e vendo que aquilo era organizado. E aí a gente vai ver o Sócrates vendo se há coerência se há coerência na relação da ação do homem no mundo baseado naquilo que o homem diz que acredita. E aqui o grego está buscando coerência naquilo que é virtude, que é potência, que é autocontrole, né? Autarquia, naquilo que é apatia, o poder que ele tem de indiferença para lidar, né, da melhor maneira possível com aquela situação. E isso trazer para ele aprendizado. E ele leva isso tão a sério que a filosofia helenística é uma filosofia que está diretamente ligada a como o grego lida com aquela situação de ser, de certa forma, né, escravizado, dominado por um império. Já pensou? A gente está num país onde a gente tem uma certa liberdade, né? Imagina a gente, se o Brasil fosse, entre aspas, dominado por outra nação. E a gente não precisa ir muito longe, né? Porque se a gente for olhar o período da escravatura no Brasil, onde povos foram escravizados aqui, comparado com a história, é muito recente isso, né? E saber lidar com isso, e saber, o ser humano saber lidar com as situações com que ele passa, inclusive a gente vai, é um desafio que é constante, porque se eu sou criança, tem meus desafios de criança, e eu sendo ensinado a lidar com os desafios de uma criança, e assim com o adolescente, e assim com o jovem, e assim com o adulto, e assim no mercado de trabalho, ou na escola, ou na faculdade, né, ou tendo experiências novas das quais eu nunca tinha tido antes, né? A ideia de trazer uma vida ao mundo, a questão da terceira idade, como eu vou lidar com as fases da minha vida. E alguns princípios estão muito ligados a isso, que a gente pode usar isso. Porque, assim, vocês já observaram que
tem pessoas que, ao envelhecer, tem pessoas que se tornam amargas. E tem pessoas que conseguem conservar o bom humor e viver de uma maneira mais leve e poder encontrar alegria nas fases que ela está vivendo. E isso não é com todo mundo que acontece. E aí, assim, há uma parte que eu não posso evitar, né, que o grego vai chamar de destino, lá, aceitar o destino. Mas há um domínio das paixões em relação ao que eu aceito, em relação a como eu vou agir e reagir em relação a algo que possa me afetar. Eu lembro de porque há uma liberdade, né? E Viktor Frankl vai falar isso no livro que ele escreve, né? Que entre um estímulo, ele diz algo mais ou menos assim: entre o estímulo e a resposta há um intervalo. E é nesse intervalo que reside a minha liberdade, o meu poder de escolha. E a gente vai ter uma medida de liberdade nas coisas. E tem uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás e que me chamou a atenção. E em certa medida, dá para a gente analisar ela diante daquilo que a gente vive, que diz assim: o sol que derrete a cera é o sol que endurece o barro. O sol é o mesmo, mas a maneira como eu vou lidar com aquela situação pode construir coisas diferentes. E isso é muito interessante. E a gente está vivendo em mundos, a gente não só está vivendo transições da vida da gente, como a gente vive no mundo que é um mundo de transições, né? Do devir, do Heráclito, né? E o que eu vou manter como estrutura para garantir a minha eudaimonia, a minha ataraxia, né? A minha autarquia. Para os gregos vai ficar muito forte essa questão do domínio das paixões, e isso pode ser, a gente pode dar como exemplo várias coisas. Eu coloquei aqui como exemplo a questão de comer, a questão de beber, a questão do sexo e tantas outras coisas. Que se eu não tiver domínio sobre essas coisas, eu posso me perder nelas. Inclusive, posso me perder de mim mesmo se eu não saber o que eu quero e o que é bom para mim, e eu não analisar, né? Não buscar esse autoconhecimento do que me faz bem, do que não me faz bem, esse tipo de coisa. A questão de aceitar o destino, que é muito forte nessas escolas, inclusive no estoicismo, fala para a gente não temer as fatalidades. Por exemplo, naquela época falava muito, não preciso temer a morte, porque a morte é uma das características que define o ser humano. O ser humano vai morrer, o ser humano é finito nessa vida aqui. Né? E aceitar o seu destino, né? Tipo assim, é algo que não está ao meu controle, dentro do meu controle, mudar. Não posso me dar eternidade. Eu posso trabalhar a vida de uma maneira melhor para que eu possa viver mais tempo, mas aqui eu não vivo eternamente. Tem um valor de grande peso para os estoicos essa questão de dominar as paixões, porque parece que não existe, parece que a ideia que é passada por eles é de que não existe um meio termo. Ou você domina ou você é dominado pelas paixões. Aceitar o destino. O estoicismo, ele não nega a paixão, mas ele diz que a razão tem que ser o equilíbrio do que no elemento da paixão me faz bem, na medida que me convém da paixão, para que eu seja beneficiado por ela e não prejudicado.
E na questão da realidade, a realidade para o estoico é que existe uma estrutura na realidade, há um propósito naquilo, não que aquilo seja certo ou errado propriamente dito, mas que há algo que eu possa aprender com aquilo, né? Há uma certa lógica e coerência, seja de maneira direta ou de maneira indireta. Lembra da questão de como o grego busca o bem, né? Que Platão fala muito sobre essa questão do bem. E o mal é visto muito como ausência de bem. Até a ausência vai me explicar sobre coisas, ou às vezes vai me mostrar uma fatia, né? Vai me mostrar uma ideia do que está faltando, por exemplo, sabe? É igual quando tem um diálogo de Einstein, que parece ser muito inspirado em Platão, que ele diz que ele vai falar do mal ser ausência de bem, o escuro ser ausência de luz e o frio ser ausência de calor. Até naquilo que parece ser oposto, ser contrário, pode ser apenas uma demonstração de falta. E isso traz ensinamento e às vezes me busca ver, eu tendo conhecimento do que me falta, eu tenho mais consciência do que eu preciso buscar. Nesse sentido, o foco do estoicismo é o que eu posso controlar diante de um monte de coisa que eu não posso controlar. O estoicismo vai estar muito ligado com, dentro da perspectiva de filosofia, a arte de viver, fazendo uma reflexão e uma reflexão crítica da realidade, estando aberto para mudança e para desenvolvimento. E tendo como objetivo aquilo que a gente falou antes, essa questão do bem viver, do bom viver, essa questão da felicidade, né? Essa questão da paz de espírito. Alguns estoicos que se destacaram, que são grandes nomes do estoicismo, por sinal a escola estoica é a maior escola do período helenístico, Zenão, que é o seu fundador, Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, são nomes que se destacam no estoicismo. E eles trazem muitas lições e aprendizados, né, dentro da filosofia helenística e estoica propriamente dito. Epicteto era um escravo liberto, era professor de filosofia, e ele via muito o estoicismo como um caminho para a liberdade interior. Lembra que para o grego a ignorância era muito... era um prejuízo muito grande para a pessoa, para o ser humano, a ignorância. E aqui a gente vê Epicteto trabalhando essa questão do quanto a liberdade interior ela vai ser base para eu olhar a realidade exterior e também para o nível da qualidade de vida que eu vou ter, para além do que o exterior possa estar me oferecendo. Sêneca também foi um pensador estoico muito renomado, muito destacado. Ele é muito conhecido pelas cartas e os ensaios que ele escreve. Ele também, além de ser filósofo e pensador, ele era político. Há muitas reflexões de Sêneca. E Marco Aurélio chama muita atenção por ser um imperador romano, né? A gente vê como tanto na Macedônia, tanto no Império Macedônico como no Império Romano, como a filosofia grega, a tradição grega e a influência grega é presente. E aí a gente vê o imperador Marco Aurélio, né? E ele falava muito da prática estoica sendo diretamente relacionada à vida e, no caso dele como imperador, ao próprio exercício do poder, né? Da função, daquilo que ele faz, do que compete a ele escolher, decidir, agir, reagir. E ele escreve uma obra que é muito renomada, né, e que atravessou
atravessou aquele tempo, daquele tempo para cá, né? Atravessou os tempos que são as meditações de Marco Aurélio. Agora a gente vai para a próxima escola, que é o epicurismo, que o fundador é Epicuro de Samos. É a busca pelo prazer e a fuga da dor. De certa forma, é isso que os céticos estão buscando, é isso que os estoicos estão buscando, né? Eles não são contra o prazer, eles são contra o prazer se o prazer vai trazer um malefício maior do que o bem que ele possa oferecer. E aí o epicurismo vai falar sobre muito sobre isso. O epicurismo não é o hedonismo, que é o prazer a qualquer custo, ou que é o prazer em excesso. É o prazer dentro do equilíbrio do que de custo-benefício, pensando se aquele prazer a curto, médio e longo prazo se não vai se transformar em dor, porque se for, ele não vale. Ou melhor, ele não é uma escolha sábia, e por isso que a razão vai mediar essa questão que desse contraste entre prazer e dor, que é mais ou menos um dueto que diz respeito à caminhada do homem, né? Nesse sentido, o epicurismo vai falar de vida em equilíbrio e dentro desse dueto, prazer e dor, meio que tudo vai ser mediado por esses dois opostos aqui. Não vai ter como a gente viver. O equilíbrio vai ser indispensável, porque tanto o prazer ou a dor faz parte da vida que compete ao homem em seu exercício, né? Em sua realidade, em sua prática, na sua experiência, né? Como parafraseando um pouco Aristóteles aqui. E os epicuristas vão falar sobre 3 tipos de prazeres, que são os prazeres naturais e necessários, os prazeres naturais e desnecessários e os prazeres não naturais e desnecessários. E entender isso era muito importante para eles em relação para manter a coerência do estilo de vida que eles acreditavam ser o melhor. Os prazeres naturais e necessários, segundo eles, sempre devem ser satisfeitos e diz respeito às necessidades básicas, né, do ser humano. Por exemplo, eu tenho que comer, se eu não comer eu morro, eu tenho que tomar água, eu tenho que beber, senão eu morro. Eu tenho que dormir, o ser humano não aguenta ficar muito tempo sem dormir. Se ele ficar muitos dias sem dormir, ele morre. E isso deve ser satisfeito, porque é básico. As questões naturais e desnecessárias devem ser satisfeitos de vez em quando. Aí aqui 2 exemplos, álcool e energético, por exemplo, nos nossos dias, né? Se eu tomo em excesso, aquilo vai me fazer mal, mas não quer dizer que aquilo é desnecessário em todo o tempo. Eu tenho que saber dosar. Já os desejos não naturais e desnecessários, eles, segundo os epicuristas, eles nunca devem ser satisfeitos. E aí ele vai dar 3 exemplos aqui, que é a fama, o poder e a riqueza. Essa ideia do homem querer ser famoso, querer se destacar, né, como se fosse querer ser maior que os outros. Essa questão do poder, de você querer o poder como fim em si mesmo. Não é aquele poder para desenvolver uma função para a qual, de certa forma, você existe para fazer, ou você foi chamado para fazer, a sua vocação. É o poder pelo poder. Isso para ele não deve ser satisfeito nunca. E essa questão do amor à riqueza. Por quê? Porque a riqueza, segundo os epicuristas, ela não pode ser um fim em si mesmo. A riqueza, para eles, é você ter as suas necessidades supridas. E das suas necessidades supridas vem o seu bem, que são as suas necessidades que sempre devem ser satisfeitas. Por exemplo, comer, dormir, beber, ter amigos, né? Eles colocam isso como uma necessidade
natural e necessária, porque o homem é um ser social e tem que se relacionar, ter amigos, né? Se relacionar e se relacionar bem, de maneira saudável, né? Para os epicuristas isso era algo indispensável. E é diferente o epicurismo do hedonismo, porque o epicurismo ele vai o prazer é colocado como um bem, mas na perspectiva de equilíbrio e moderação. E a dor tem que ser evitada dentro dessa questão de equilíbrio e moderação, pensando no que é melhor, a curto, médio e longo prazo. Já o hedonismo não, é o prazer pelo prazer, o prazer em excesso, né? O prazer é fim em si mesmo. No epicurismo, a ênfase está no prazer, na simplicidade e na amizade, nas relações. É como se eles falassem que a gente não precisa de muita coisa para viver bem, para ser feliz, sabe? Essa questão assim, de dar valor naquilo que é fundamental, o quanto é importante água para beber, né? Se eu não tiver água para beber, eu morro. E às vezes a gente meio que banaliza isso, né? E as coisas simples da vida que às vezes têm um valor muito grande e às vezes a gente não usufrui como deveria por estar cego naquilo que é fama, do amor ao dinheiro, da sede pelo poder, pelo domínio. Eles vão trabalhar muito essa questão. O outro nome que é famoso no epicurismo é Lucrécio, pelos poemas que ele escreve. E o Epicuro é muito famoso na questão do jardim, né? Porque ele tem uma área que eles estudam e que tem um prédio, mas é muito. O foco está muito no jardim. Há uma ênfase muito sobre usufruir a natureza, viver uma vida simples e tentar contemplar a beleza das coisas, né? Buscar ver a beleza que está presente nas coisas e a beleza que está presente naquilo e o valor e a importância daquilo que é básico e que é indispensável para que eu possa viver e viver bem. E aí, assim, você ter um olhar que consegue captar isso para o epicurista era a raiz para eudaimonia e para a ataraxia, para você ser feliz, porque eles não conseguiam conceber uma felicidade que estivesse dissociada disso. Vamos pensar nos nossos dias. Será que seria possível a gente conceber uma felicidade dissociada disso? Do que os epicuristas falam em boa medida, os estoicos, os céticos. Depois a gente vai ver a próxima escola, que são os cínicos. Eles vão falar um pouco sobre a questão da ilusão, né? Por exemplo, o prazer irrefletido não é bem, é uma ilusão. A sede pelo poder, eles vão ver isso como uma ilusão. O desejo de fama, o amor à riqueza é uma ilusão e para eles o fim disso é infelicidade. E o que eles estão buscando é justamente o contrário. É aquele caminho do meio, né? A boa medida, que é muito trabalhada pelos filósofos antigos. A escola filosófica do período helenístico chamado cinismo. Fala-se muito de Diógenes, né, como o fundador do cinismo. E eles tinham um desapego muito grande às convenções sociais e aos bens materiais. E eles buscavam muito ser autênticos e genuínos. E para eles,
a cultura poderia corrompê-los, levar o ser humano a viver uma vida artificial, e eles queriam autenticidade, genuinidade, serem genuínos, né? E por isso eles negavam muito a questão, eles eram muito contrários a sistemas, a práticas culturais, assim. E aí há um fator que chama a atenção em Diógenes. Ele vivia na rua, ele dormia em um barril e ele fazia as suas necessidades na frente de todos. Para ele não importava o que as pessoas pensavam, o que importava era o que ele pensava de si próprio. Ele chegou a esse ponto, né, a esse extremo, assim, de às vezes aquela ideia de contracultura, né? Talvez a questão da ilusão, a questão de você estar tão preocupado com o que as pessoas pensem, levou ele a ter uma postura radical, talvez para chamar a atenção das pessoas, que as pessoas não estavam vivendo de fato, a vida não estava sendo natural, não estava sendo verdadeira, estava sendo artificial. Talvez seja uma das ideias de Diógenes nessa questão do cinismo. E a filosofia deles é considerada uma filosofia anticultural, por causa da autenticidade e da genuinidade que eles enfatizavam tanto. E eles eram muito ligados também valorizavam muito a natureza e valorizavam muito a questão da animalidade do homem, dos instintos do homem, né? Que isso tinha que ser levado em consideração também. O cinismo, muito parecido com as outras escolas, valorizava muito a questão da simplicidade, a questão da natureza, da vida simples, e uma das coisas que diferencia ele é essa questão dessa filosofia anticultural e da ênfase que eles davam na questão da animalidade e dos instintos. A filosofia helenística, ela fala muito como modo de viver e como lidar com a realidade. E isso, eu vejo que isso continua sendo um desafio para os nossos dias de hoje, né? E continua, não sai de moda, né? Eu refleti sobre o modo que eu estou vivendo e como eu lido com a realidade. É algo que continua atual nos dias de hoje, né? E parece que sempre vai continuar atual quando existe essa questão de liberdade, né? Aí eu volto ao que o Viktor Frankl falou, entre o estímulo e a resposta encontra-se o meu poder de decisão, encontra-se a minha liberdade. Aos cínicos, por darem muita ênfase nos instintos, eles também eram chamados de cães. Porque um cachorro faz as necessidades, por exemplo, na rua, na frente de todo mundo, se acasala na frente de todo mundo, vive de uma maneira muito aberta, né, os seus instintos, por isso eles eram chamados de cães. Essas são as principais escolas da época do período helenístico. Como a gente falou que do cosmopolita, né, essa questão do todo era muito elevado, começa a ser difundido, ou começa a vir a aflorar nesse contexto aquilo que é eclético, aquilo que é universal, que faz parte desse sistema que está sendo germinado agora, que é o período cosmopolita, a visão de mundo, né? A visão para além das fronteiras. E isso começa a ser trabalhado de forma embrionária e começa a ser destacado dentro dessas escolas helenísticas que mais chamam a atenção. Para a próxima aula, a gente já vai entrar no período medieval. E o desafio da semana é a gente pensar um pouco sobre Agostinho e Tomás de Aquino. Tá?
as diferenças entre eles, né? E o que me parece mais interessante ou mais me chama a atenção, né, da filosofia, na, nesse estilo filosófico, de Agostinho ou de Tomás de Aquino. E esse é o período helenístico, gente. É só uma dúvida, né? É tipo assim, essas escolas, elas surgiram para criticar esse Império Romano que estava tendo na época, ou não? As escolas surgiram como reflexão filosófica baseada na realidade que eles viviam. No primeiro período, nesse período helenístico, a Grécia passa pela dominação de dois impérios, que é o Império da Macedônia, com Alexandre o Grande sendo o grande nome dessa época, e depois o Império Romano, que toma posse da Grécia. E aí, para o grego, a questão política era muito forte. A ideia de política diz respeito à maneira como eu decido e escolho a vida em sociedade. E isso foi privado. Eles não podiam ter decisões políticas mais, porque quem decidia era o imperador. E nesse sentido, eles estavam sendo dominados por outros povos. E a confusão, o ambiente era muito hostil por causa disso. Eles já não eram livres, né? Eles, de certa forma, eram escravos, embora tinham uma certa liberdade para agir, mas eles estavam debaixo do domínio de um outro povo, de um outro império. E aí eles já vinham fazendo filosofia, e agora a filosofia estava relacionada ao que eles estavam vivendo. E se externamente estava tudo hostil, ou em boa parte o ambiente era hostil, eles precisavam buscar soluções e refletir sobre qual a melhor maneira para agir diante daquilo. E é por isso que eles são levados a trabalhar o interior. E trabalhando o interior para poder lidar melhor com a situação externa. E às vezes tem uma frieza maior, por isso vai falar sobre às vezes ser indiferente a algumas coisas, às vezes não levar para o lado pessoal, né, para não em relação àquilo que estava acontecendo. A questão de você buscar ter uma autonomia própria, de saber quem você é, ainda que você fosse, por exemplo, xingado e menosprezado por um oficial daquela época. Seria meio que como você blindar a sua mente e o seu mundo interno para você ser aquele negócio de apatia, né? Ser o menos possível afetado por aquela situação que não era boa. Certinho, compreendi agora. Muito obrigada. Disponha. Vocês querem falar alguma coisa, pessoal? O que vocês acham do período helenístico? Bem tranquilo, a aula foi muito boa, eu estou ansiosa para a próxima aula, porque eu sempre confundo muito Tomás de Aquino com outro autor. É bom que eu vou dar uma estudada nisso. Tássia, eles se complementam. Tomás de Aquino faz um dueto interessante, assim. E a maneira como... Aí a situação já muda, né? Porque agora já é a situação em que o contexto é cristianizado, né? A sociedade já não é uma sociedade, entre aspas, pagã, já é uma sociedade cristianizada, né? E aí sim. A filosofia tendo que lidar com essa nova realidade agora, e é interessante ver isso, assim. E ver isso sendo, às vezes, mesclado com religião, e aí ao mesmo tempo que você vê como eles fazem isso, você tentar entender a diferença e o que é religião, o que é filosofia, é bem interessante, assim. Bom descanso, não sei aí, mas aqui está muito quente, estamos precisando de chuva aqui no Tocantins, e tudo de bom para vocês aí. Um grande abraço.